Pela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Luísa Fernandes, Lucinda Fernandes, Josias Marques e por todas as almas. E também pelo 7º dia de falecimento de Nilvon Barreira, a pedido da sua família. E também vamos rezar pela alma da dona Irene Enéas do Nascimento e pela saúde da dona Maria de Lourdes de Oliveira. Vamos todos ficar de pé, nós vamos cantar e iniciar a Santa Missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Meus irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e supliquemos com confiança a absolvição dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos colocar a mão na garganta, se for possível. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir da Igreja, livra-te, Deus, dos males da garganta e de qualquer outro tipo de doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem quiser receber a bênção da garganta, chega aqui perto. Quem não quiser, pode ficar de banco. Quem não quer, fica na banco.
Deus lá nos céus e paz aos homens. Glória a Deus lá no céu, teu amém. Eu ia lá, né? Não precisava fazer essa maratona toda. Glória a Deus lá no céu. Deixa eu acender, vou acender. Benzer da Jéssica. O quê? Da Jéssica, teria que benzer. O quê? A da Jéssica, a esposa dele, Cadê a garganta dela? Ela tá trabalhando. Como é que eu vou benzer a garganta dela se ela não tá aqui? Eu sei, eu só comentei que teria que benzer a dela, que ela só anda com dor de garganta. Só. Custa você ir lá e levar. Guarde, Senhor, com bondade de Pai, a tua família aqui reunida. E porque só em vós, nós colocamos a nossa confiança, defendei-nos sempre com a tua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jó. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário. Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. E me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me acho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear, e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. A vida é uma luta. A gente perde muito tempo na vida, preocupado com dinheiro, essas coisas, mercenário, né? Vida como mercenário, né? Com dinheiro, com isso, com aquilo, etc. Mas o livro de Jó é muito interessante, porque é um livro que fala sobre o pensamento, a sabedoria, coisa que sempre a gente fica pensando mesmo. Por que tem sofrimento no mundo? Por que tem gente assim? Por que tem gente assada, etc. A gente sempre fica meio que, de vez em quando a gente se questiona.
sobre certas coisas que aparentemente para nós é inaceitável, né? Sofrimento, escravidão, gente retardada, né? Essa gente que fica falando só tranqueira, assim. A gente fica pensando, né? Eu acho interessante. O livro de Jó é justamente sobre isso. É um livro de existência, que fala da existência. Alguns teólogos mais bambambam da teologia mesmo, diz que Jó é um herói. É uma história que circulou no Egito antigo, inclusive. Quando os hebreus eram escravos no Egito, lá no meio do povão tinha uma história desse cara que era um herói. Por que ele é um herói? Por que Jó é um herói? É um grande herói. Porque ele não perde a fé. Essa é a grande resposta. Ele não perde a fé. O diabo faz uma aposta com Deus. Vocês sabem da história dele, né? A história começa assim, né? O diabo faz uma aposta com Deus. O Jó é um homem legal, bom, casado, tem filhos, é rico, tem muito dinheiro, muito rebanho. É uma pessoa nota 10. O diabo então chega para Deus e fala, vamos fazer uma aposta? Porque Deus se gabava, né? Deus se gabava, se é que pode, né? Isso acontecer, mas acho que não, mas é uma maneira bíblica de falar. Deus se gabava. Olha, está vendo o Jó? Que beleza, que rapaz legal, que gente boa. É um espetáculo, é uma pessoa maravilhosa. O diabo falou assim, ah é? Ele é maravilhoso mesmo? Tem certeza? Vamos apostar? Tira dele a mulher, o dinheiro, a saúde, tudo. Vamos ver se ele não vai chegar e vai te xingar. Essa é a aposta. E aí, então, começa o processo do Jó, né? Perde a mulher, perde os filhos, perde a riqueza. Ele vai caindo mesmo assim, caindo mesmo, meteoro. Assim. Nesse processo, ele começa a pensar. Por que a vida é assim? Por que é isso? Por que é aquilo? Ele começa a ter essas perguntas que a gente tem até hoje, na verdade. Até hoje. Essa história do Jó está ligada por causa do Evangelho também, né? De hoje. Mas o Jó é assim, está no alto, no topo, e vai... Pshum. E para completar, ele perde a saúde. Para completar. Ele fica leproso, né? Perde a saúde. Mas a história, é isso que é interessante. Ele é um herói porque ele vai caindo, ele tem consciência que ele está caindo. Ele nunca chega a dizer que Deus é culpado. Nunca. Ele procura, como nós também somos assim, né? Ele procura as respostas nas pessoas que ele acha que são amigos dele. A esposa chega para ele, lógico, a esposa chega para ele e fala, você não tem mais dinheiro? Ele não sei o quê, enche a paciência dele, né? A esposa fala, sabe por que você não tem dinheiro, está perdendo dinheiro? Você fica aí adorando esse Deus, ele larga de mão. Manda esse Deus pastar, vai cuidar da sua vida, vai fazer... Olha quantos deuses do Egito que tem bonito, né? Vamos seguir outras coisas. A esposa diz para ele. Ele dá um pontapé na bunda da esposa. Ele acaba de vez com o casamento. E ele diz, eu não sei por que eu casei com você até hoje, eu não estou entendendo. Como eu fui entrar numa roubada dessa? Tem uma mulher que, em vez de estar do lado da gente, está enfiando minhoca na cabeça da gente. Ele tem 3 grandes amigos, amigo de verdade mesmo. Que ele pensava que era amigo de verdade. Então ele vai, os amigos vão se aproximando dele e querendo dar uma explicação para ele. A explicação sempre é essa. É que você tem fé nesse Deus, é por isso que você está nessa situação. Abandona a fé, abandona a religião, larga de mão. Para de ser assim.
Aí você vai ver, tudo vai melhorar. Os amigos dele. E sabe o que ele faz com os amigos dele? Um por um. Dá um pontapé no traseiro de cada um. Ele perde os amigos, de vez. Ele prefere perder a mulher, perder os amigos, perder tudo. Mas ele não abre a boca para falar mal de Deus. Ele pergunta para Deus as coisas. Ele fala, puxa vida, olha como é a vida da gente aqui. O senhor está vendo? Olha aí. A vida é um sofrimento, é uma luta, é assim. Que ele não tinha essa visão antes, né? Tudo era maravilhoso. Ele não tinha essa visão da vida, da fúria da vida. Shakespeare diz que a vida é som e fúria. Shakespeare escreveu isso uma vez, que a vida é isso. A vida não é só a tranquilidade. A vida é de vez em quando tempestade que chega. É aquela coisa que destrutura a gente, é aquela coisa que tira a gente do sossego da gente. A vida é feita de som e fúria. O Jó, ele é herói porque ele não consegue abandonar a fé. Não consegue. Ele chega no pior que você puder imaginar do ser humano. Mas ele não consegue abandonar. Todos dizem para ele, abandone. Abandone Deus, abandone a fé. Todos dizem isso para ele. Porque eles consideravam amigo. Aí depois ele descobre que os amigos, na verdade, né? Os amigos, na verdade, gostavam dele porque ele tinha dinheiro antes, né? Ele tinha dinheiro, fazia aquelas festanças, aquela coisa. De uma semana, aquela churrascada, de uma semana, com muita moça bonita e mocinha bonita que eles iam buscar em outros países, trazer na festa, aquelas coisinhas. Então, você sabe como é que é essas coisinhas, né? Essa coisa que rola, né? Os amigos dele gostavam dele por causa disso. Então ele começa a descobrir. Porque é no livro de Jó que se tem uma expressão muito importante. Amigo, amigo. Olha, acho que não cabe, você não dá 5 pessoas na sua vida. E olha lá, hein? Amigo, amigo, pare para pensar em quem é seu amigo mesmo. Quem é seu amigo mesmo, de verdade? Que você, olha, eu não sei se você vai conseguir chegar até 5. Porque na vida, na relação, nos relacionamentos, sempre há interesses. Qual que é seu amigo mesmo? Aquele que não tem interesse mesmo. Que te quer bem mesmo. Que te quer você para cima mesmo. Se você for contar, não chega a 5, hein? Não chega. É por isso que tem aqui no nosso povo brasileiro, temos aquela frase consagrada, né? Amor só de mãe, né? E é verdade. De certa forma é verdade. E se bem que tem umas mães desnaturadas também. Mas amor é só de mãe mesmo. Se você for contar, amizade, acho que não dá 5 pessoas não, hein? Você pode achar que é. Mas e quando, né? Se você estiver descendo o barranco? Às vezes a gente se surpreende com essas coisas, né? O livro de Jó mostra isso, né? A gente às vezes se surpreende. Não é à toa que aquele salmo foi criado em cima dessa realidade da vida. Das profundezas, Senhor, eu clamo a vós, né? O de profundos que se reza quando se vai fazer velório. A gente vai fazer velório, normalmente se reza esse salmo. Das profundezas, Senhor, eu clamo a vós. Porque a única amizade verdadeira mesmo que nós temos e que a gente pode contar de verdade mesmo, é só com Deus. Essa é a conclusão do Jó. O livro dele conclui dessa maneira. Esse texto da primeira leitura é muito importante, né? Porque sempre vem ao encontro da gente.
É verdade, a gente fica. O Jó sofreu muita decepção. Muita decepção. No casamento, os filhos, que se danado todo na vida, né? Com os amigos. Perdeu a riqueza, perdeu tudo. Mas ele nunca abre a boca para xingar Deus, culpar Deus. Nunca. E o diabo sai perdendo, né? Na aposta, né? O diabo perde a aposta. E quando o diabo percebe que perdeu a aposta, ele fica irritadíssimo, resolve voltar para o inferno e viver lá, porque lá é melhor para ele. Então Deus, vendo aquela fidelidade absurda do Jó, Deus então fala, então acabou a aposta, o diabo foi para o inferno, que é o lugar dele, então o Jó vai ter tudo de volta, em dobro até. Foi assim que aconteceu, no final, né? Aí ele foi curado e foi. Teve 2 vezes mais do que ele tinha antes no começo. Então, essa mensagem da primeira leitura é muito importante por causa da vida da gente, do dia a dia da vida da gente. Da gente parar de ficar culpando os outros também. Parar de ficar culpando Deus pelas nossas mazelas, pelas decisões erradas que a gente toma na vida. Entende? A gente tem que ser adulto na fé, ter um relacionamento aberto com Deus, demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Grande é Deus e Ele é todo-poderoso. A sabedoria de Deus é sem limite. O Senhor conforta os humildes, mas aqueles que não têm piedade, aqueles que carregam o ódio no coração, diz o Salmo, Deus, existe. É o Salmo de hoje, Salmo 146. Vamos escutar o Paulo, a carta aos Coríntios do Paulo, que aliás é o texto da minha ordenação de diácono. Esse texto aqui. Minha ordenação de diácono, quando eu ordenei diácono, foi justamente esse texto que foi lido. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Esse texto. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Palavra da salvação.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, era no sábado, e foi com Tiago e João até a casa de Pedro e de André. A sogra de Pedro estava lá, de cama, febre altíssima, e logo falaram para Jesus da situação dela. Claro. Jesus aproximou-se, tomou ela só pela mão e levantou ela. A febre na hora a deixou. E ela levantou e começou a fazer coisas e a servir Jesus, a servir as pessoas. Quando caiu a tarde, já depois do sol posto, trouxeram mais doentes para ele. E gente possessa. E a cidade inteira ficou reunida na porta da casa do Pedro. Uma encheção mesmo, né? Na casa da porta de Pedro. Jesus curou muitas pessoas, diz Marcos, né, o texto. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios. Porém, ele não deixava que os demônios falassem, porque os demônios sabiam quem era Jesus. Interessante, né? Os demônios sabiam quem era Jesus. De manhã, muito cedo, Jesus levantou de madrugada e saiu. Retirou-se para um lugar ermo, deserto. E ali ele ficou sozinho, rezando. Pedro e os companheiros foram atrás dele procurar Jesus. E quando o encontraram, ainda falaram para ele assim, hein? Todo mundo está te procurando. Volta lá para casa, está cheio de gente lá querendo falar com você, querendo resolver. Jesus disse assim, olha meu irmão, vamos para outro lugar, vamos para outros lugares, para as povoações vizinhas, a fim de pregar lá também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando também muitos demônios. Palavra da salvação. Podemos sentar. Jesus é o porta-voz mesmo de Deus, né? Jesus é o porta-voz de Deus, ele retoma a antiga proposta do Pai lá na criação, no livro do Gênesis, para a nossa humanidade. Jesus vem para revelar o amor de Deus, a grandiosidade do amor de Deus e a misericórdia de Deus, a grandiosidade da misericórdia de Deus. Jesus liberta, lembra domingo passado? Estou aqui retomando, porque às vezes você não veio domingo passado, você não vai entender nada de hoje então. Jesus liberta o homem possuído de um espírito impuro no domingo passado. Meditamos também sobre o significado profundo do que significa isso. Estar possesso de um espírito impuro. A Bíblia chama de espírito impuro aquela pessoa que é tomada pelo fanatismo. O fanatismo. Fanatismo religioso, o fanatismo político. Duas coisas que cegam as pessoas. Pessoa que fica muito fechada em si mesma, escrava daquela vidinha, daquele cotidiano, daquela coisinha, ela não consegue mais enxergar mais nada. Não consegue abrir. Não consegue. Então ela, por conta dessa escravidão, porque vira uma escravidão, aquilo ali, por conta dessa escravidão, a pessoa vai se despersonalizando. A pessoa não é mais ela. Ela é algo, alguma coisa, mas não é mais ela. Ela não pensa mais por ela própria. Né? Ela não pensa mais por ela própria. Ela não suporta nem crítica construtiva. Para essas pessoas possuídas, que é uma possessão mesmo que acontece. Para essas pessoas possuídas, cujas mentes estão tomadas, então,
por aquela cerca, por aquele muro que a pessoa entra. E na verdade mesmo, vamos falar a verdade. Os muros é a gente que faz, né? A gente vai construindo um muro em volta da gente assim, né? E você vai ficando inacessível, né? Inacessível. Em todos os sentidos. Você vai ficar, os muros é a gente que destrói, a gente que constrói, né? Então a gente vai fazendo isso. A gente vai se despersonalizando. Bom, no tempo de Jesus, o pessoal que está na sinagoga, eles estão crentes da vida que eles é o melhor povo que existe no mundo e que Deus virá para salvar somente eles. Os judeus da sinagoga. Eles acreditam nisso. Essa ideia de advento, de fim dos tempos, essas coisas que as pessoas falam, né? Fim do mundo, essas coisas. Na Bíblia, na visão bíblica, Deus volta, Deus vem, salva só nós aqui dentro e todo mundo ele destrói, ele mata. Essa é a visão deles. Jesus diz assim, essa visão não é correta. Deus não vem salvar só nós e matar os outros. A desgraça já está cheio o mundo. Deus vai ser outra desgraça. Deus não é desgraça. Deus é boa nova. É por isso que muitas religiões têm essa visão errada. Se você estiver na minha igreja, você vai estar salvo. Se não estiver fora, você vai para o inferno. Você está no inferno. É errado isso. É muito errado. Isso é uma distorção da Bíblia. É uma interpretação errada da Bíblia, né? Nós cristãos, convivemos com Jesus na sua vida terrena. Cremos que Ele estava conosco, que Deus estava conosco, no meio de nós. Quando Ele morre na cruz, a gente ficou meio desanimado. Mas a ressurreição, a presença dEle ressuscitado, nos deu a certeza de que Ele continua no meio de nós. Por isso, na nossa igreja católica, quando se fala, o Senhor esteja convosco, a gente responde como? Ele está no meio de nós. A gente fala no meio de nós. Você não fala ele está lá não sei aonde, ou está lá não sei aonde, ou está lá não sei aonde. Ele está de nós. Ele não está lá em cima assim, só. Vamos ver, eu vou ferrar ela quando chegar. Não. Essa visão de advento, de fim de tempos e não sei o quê, é completamente equivocada no imaginário religioso que as pessoas têm. A pessoa fanática, ela acredita mesmo nisso. Eu estou salvo, você vai se ferrar. Deus vai jogar você fala as piores coisas. Deus não é desgraça. Deus é salvação. Por isso que o Apocalipse, que aliás é o livro que esse pessoal usa muito, né? Para falar mal de Deus, na verdade. O Apocalipse insiste em falar nisso. A salvação vem de Deus. Deus é a salvação. Deus é a salvação. Toda hora está falando isso. Mas esse pessoal maldoso, sem vergonha, safado, eles distorcem tudo. Eles ficam falando de outras coisas, né? Não fala de Jesus. Então, o mundo de hoje, aliás, isso daí não é novidade para nós que temos religião. A gente que segue, tem fé. Esse mundo de hoje que a gente está assistindo e vendo, é um mundo que caminha para a obsessão mesmo. Não é possessão, para a obsessão, o mal, a obsessão pelo mal, né? Que é uma fase da possessão. Todo mundo sabe aqui que o diabo não chega e fala, eu vou entrar no seu corpo. Não é assim. O processo da possessão, ele tem uma caminhada que é feita. Então tem primeiro a obsessão, né? Vai vindo até acontecer o pior, que é a possessão, quando a pessoa não é mais ela.
a despersonalização completa da pessoa. Isso aqui é possessão. Muita gente já vinha falando muito tempo, só fala há muitos anos sobre isso, né? A humanidade, o caminho do mundo, como é que o mundo está andando, essa obsessão pelo mal, essa obsessão para desejar o mal do outro, né? Essa possessão, essa obsessão. E a possessão, ela é assim, é quando você não manda mais em você mesmo, não manda mais fisicamente em você, mas você tem atitudes violentas, só violência, é só violência. Então você é globalfóbico, você é anti-muçulmano, você é eurocético, você é xenófobo, você é misógino, você quer a desgraça da mulher. É assim, você é contra os direitos de qualquer pessoa, boa ou má, você é contra os direitos. É contra o direito da mulher, é contra o direito da criança, é contra o direito dos presos, é contra o direito da comunidade LGBT, não sei o quê, que eu não entendo essas siglas, não sei o quê. LGBT, não sei o quê. Tudo aquilo que é diferente de você, você é contra. Você não aceita de verdade, né? Você, na verdade, é uma pessoa anárquica, né? Mudando as palavras. Você é anti-establishment, né? Como se fala. Você é contra qualquer coisa. Sou contra governo, sou contra a igreja, sou contra isso, sou contra qualquer coisa. Se bobear, você é contra até você mesmo, né? Que é um absurdo, mas é verdade. É a possessão, a obsessão pelo mal, não é? A obsessão pelo mal. Você deixa de pensar pela sua própria cabeça, parece que você não tem, né, cabeça mais. Você é controlado externamente, né? Isso é há muito tempo, né? O mundo é alertado sobre isso, né? E muitos pensadores também alertam a gente para essa, sobretudo para a religião, o perigo que é o relacionamento de intimidade entre uma pessoa possessa e a religião. Aí está o prato completo. Entende? Na verdade, são dois âmbitos, né? A religião e a política. É o prato feito, é o prato completo. Né? Porque esse relacionamento de intimidade utiliza a religião para se justificar o mal. E na política você usa a política para fazer o mal. Né? Então é uma coisa muito interessante. A psiquiatria tem explicação, né, para essas coisas. Estou fazendo uma introduçãozinha só. A psiquiatria também chama isso de transtorno, né? Não é qualquer transtorno. É um transtorno caracterizado pela perda da consciência. A pessoa má, ela está de olho aberto, mas ela não tem consciência. Ela perde a consciência de si mesmo. É uma coisa muito interessante. A pessoa perde a consciência de si mesma. E ela se associa a uma conservação perfeita dela própria. É uma espécie de transe, diz a psiquiatria, né? É uma espécie de transe. Freud, que é cientista, tudo é lógico, na vida prática, o Freud conviveu com religiões, ele mesmo tinha religião, ele tinha uma família. Na vida prática as coisas não são como a gente acha que é, né? Um pensador, uma celebridade, qualquer coisa. Ele escreveu em 1922 um livro sobre esse assunto, que ele achou interessante. Porque é lógico, quando ele atendia as pessoas, muitas achavam que a causa não era elas,
Era algo de fora, era o Satanás, era o demônio, era isso, era aquilo, era a praga, era não sei o quê. E ele começou a ficar interessado sobre esse assunto, ele começou a perceber, o livro dele chama, ele estuda um caso do século XVII, uma neurose demoníaca no século XVII. Claro que ele olha a partir não da religião, mas a partir da psicanálise, que é o modo correto no caso dele. Vocês sabem que tem muita gente neurótica no mundo? E o que é uma pessoa neurótica? A pessoa neurótica, qual a imagem que você tem da pessoa neurótica? A pessoa neurótica, na verdade, é uma pessoa que tem uma desordem mental. Ela passa por uma desordem mental, que é momentâneo, a neurose. Porque quando a pessoa está insegura, por exemplo, na cabeça dela vem um turbilhão de coisa. Vem tudo de pior. Então aquilo começa e ela então responde àquela neurose com agressão, com implicância, com essas coisas de achar que está sendo perseguido, que vai ser morto, aquela coisa, ela começa a achar assim, chama neurose. Freud falou muito sobre isso, né? E segundo Freud, nessa desordem é que o mal aproveita. O mal se aproveita da sua neurótica, da sua neurose, da sua loucura, do diabo, do pelo de ovo que você está vendo não tem, do chifre na cabeça do cavalo. O diabo aproveita. Então, por isso que o Evangelho de Marcos hoje, ele é continuação do domingo passado. E ele nos revela quem é Jesus. Jesus, ele é aquele que vem para revelar a presença de Deus. Jesus, ele, em si mesmo, ele não vê o mal nas pessoas. Ele sabe que existe o mal. Mas a intenção primeira dele é sempre fazer o bem para a pessoa, mesmo que seja o mal. Ele sempre tem essa atitude. É assim que ele começa o seu ministério em Marcos. O tempo acabou, o reino está próximo, acreditem no Evangelho. Acredite no Evangelho, ou seja, Deus não é desgraça. Quando você começa a achar que Deus é desgraça, meu filho, não está longe de ir para o Juquiri, né? Não está longe. É preciso praticar a fé. A fé tem que ser praticada, porque a fé, ela não está separada do seu dia a dia, da sua vida. Ela não está separada. A fé tem que ser praticada por conta disso. Por isso que Jesus, então, ele sente aquela vontade, no Marcos, de formar a igreja. Ele vê o Pedro e o André, aquela vidinha, pescador, todo dia, aquela coisinha, todo dia. Como é que uma pessoa dessa vai ampliar a sua visão de fé? Nunca. Por isso ele começa a ter a ideia de formar a comunidade, a igreja. Você tem o seu dia a dia, tem o dia a dia, acorda tal hora, pega o metrô tal hora, vou para o trabalho tal hora, volto tal hora, tem o seu dia a dia. Mas se você ficar só nisso daí, meu filho, você vai endoidecer. Você vai perder o rumo. Por isso a igreja vai trabalhar, vai pescar, sei o quê, mas vem aqui, junta com todo mundo aqui. Vamos conversar. É por isso que ele vai chamando os apóstolos, já mostrando a sua intenção. A igreja é para te proteger. Esse é o objetivo. Proteger você de quê? Desse mal. A matança do João Batista foi o fim da picada. O assassinato do João Batista foi o fim da picada. O grau de violência. Leia direito lá no Evangelho, na Bíblia, como é que foi o negócio. O mal, a vontade de fazer o mal para uma pessoa, de destruir a vida da pessoa.
por causa de sexo, né? Porque a Salomé tinha tesão pelo João Batista, todo mundo sabe disso, né? Uma das óperas mais violentas que existe, o professor sabe disso, Celso, uma das óperas mais violentas que existe, acho que é a maior, a mais violenta, é a Salomé, a ópera Salomé de Puccini. É a mais violenta que existe, porque tenta mostrar aquele bastidor que aconteceu na Bíblia, né? E a loucura da Salomé, o tesão que ela tem pelo João Batista, o João Batista que decidiu viver uma vida de austeridade, sem sexo, com abstinência sexual, fiel, por fidelidade, a loucura dela. Tanto é que na ópera, nem sei se devo dizer isso aqui, acho que não vou falar não, porque vai ficar gravado, capaz de acharem que eu estou, né? É uma violência, quando a alegria da mãe, que era outra puta, né? A Herodíades era puta mesmo, a mãe da Salomé. A filha é uma puta também, mas a mãe era mais puta ainda, né? A alegria delas de ver a cabeça do João Batista vindo numa bandeja. E a Salomé pega a cabeça dela e faz umas coisas lá que eu não vou falar aqui, não. Senão você, né? Então, aquilo ali deixou Jesus assim. O que vai ser do povo? O que vai ser do povo? Se faz uma coisa dessa com um homem que é santo, o que vai ser de nós? O que vai ser desse povo? Então ele começa a formar a igreja. A igreja para proteger. A igreja para tirar você daquela rotina, daquela mesmice, daquele saco que deve ser, né? Porque rotina é uma coisa horrorosa. Para você ter um encontro no domingo, você se encontrar com as pessoas, conversar, vai surgindo conversa, você faz amizade com outras pessoas, enfim, você sair daquilo. É isso que a igreja é para Jesus isso, né? A igreja tem que salvar as pessoas, não só a alma das pessoas, mas também salvar as pessoas da loucura que as pessoas têm. Bom, mandou o espírito possesso embora, porque aquele homem doido começou a gritar com ele. Ele mandou para aquele lugar, vai embora, soma daqui. E vai para a casa de Pedro. Na casa de Pedro, então, acontece isso. A sogra de Pedro está com febre. A palavra febre vem do grego, que significa fogo. Sabe aquele negócio que na Olimpíada o cara vai lá e pega aquela tocha lá e sobe uns degraus, um monte de coisa assim. Tem uma bacia grande assim que ele vai lá e taca fogo naquilo. Eu esqueci exatamente o termo grego para febre. É mais ou menos aquilo lá, a pira. Começa com pira. Pira não sei o quê, não lembro mais. Que é justamente aquilo lá. Aquela chama altíssima, né? Pega fogo. A sogra de Pedro está com febre. Uma febre de 40 e tantos graus, 50 graus, você não faz nada, você não tem coragem de fazer nada, você alucina até, você perde a noção do que você enxerga pelo em ovo, você enxerga coisa que não existe. É como um remédio forte de neurose para a pessoa que tem problema, os neurologistas costumam dar, né? Pessoa que tem problema de... Você alucina, de repente a dosagem que ele dá para você começa a alucinar. Você começa a ver coisa que não existe mesmo. Então a febre, ela tem isso. A medicina moderna descobriu, como a egípcia, descobriu o quê? A febre não é uma coisa ruim. A febre, ela é um sinal de que tem algo errado com você, algo errado no seu corpo. E por isso que você tem que procurar saber o que é. Quando você resolve aquilo que está errado, a febre baixa, a febre some. Então, na medicina moderna, a febre ela é um sinal bom. A criança está com febre. Por que ela está com febre? É a comida? É a respiração? O que é? Você vai descobrir. Vai ter que descobrir. Não é basta só você entuchar o remédio, você tem que descobrir. Né? Então, a febre é isso. A mulher, a sogra de Pedro está lá, coitada.
inútil por causa da febre. O texto diz que Jesus se aproximou dela e ela se aproximou de Jesus. Só isso já bastou para que a febre baixasse. E a atitude dela qual que é? Oba, a febre baixou, vou pro forró. Não, a atitude dela qual foi? Vou servir a Deus, vou servir Jesus Cristo. Então ela começa a fazer coisas para servir a igreja e servir a Jesus Cristo. Jesus, ele encontra esses sinais em todo esse sinal de fanatismo, de loucura em todos os lugares, na sinagoga e agora também na pessoa da sogra de Pedro, né? E o povo quer se aproveitar de Jesus, o povo admira, gosta dele, mas não tem fé nele não. O povo vai lá, junta todo mundo na porta da casa do Pedro, uma encheção de saco. Porque o povo não acredita nele. O povo acha ele legal, admira, aquela coisa. Depois que ele fez na sinagoga, então, misericórdia. Aí que a coisa piorou. O povo vai lá para se aproveitar, né? O povo vai para se aproveitar de Jesus. Jesus, de madrugada, some, vai embora, desaparece. E Marcos ressalta, ele vai embora, ele desaparece, nem os apóstolos ali perceberam isso. Ele vai para um lugar deserto para rezar. É uma decisão que ele toma. Claro que para os apóstolos, aquele mundaréu de gente ali, opa, né? É fama, né? Que fama, hein? Vão virar celebridade. Ele é uma celebridade, elas também vão virar. Olha, o show, né? É um show, né? Para usar para um show aquilo ali. Esse é o interesse deles. Poxa vida, quando eles encontram, está todo mundo lá. O que o senhor está fazendo aqui? Tem que ir para lá, voltar para lá. Olha que audácia essa gente querer botar o dedo na cara de Jesus e obrigar ele a querer fazer. Jesus fala, não, vamos para outro lugar. Eu vim, foi para anunciar o Evangelho. Eu não vim para fazer essas coisas aí, não. Esse é o detalhe, né? Deus não é desgraça. Eu vim para anunciar o Evangelho. Eu vim dizer para a pessoa doente, Deus sofre com você. Eu vim dizer para a pessoa que está aflita, Deus está com você na sua aflição. Deus, Ele está com você, Ele está no meio de nós, Ele está com a gente, Ele caminha com a gente. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus não veio salvar alguns, não. Ele não veio salvar só você. Ele veio salvar todos. Jesus não veio salvar só nós que estamos aqui dentro. Ele veio salvar todos. Ainda que seja diferente de nós. Ainda que nós não gostamos de diferença. Nós gostamos de tudo sempre a mesma coisinha. Ainda que seja diferente. Deus sabe que Deus vem para salvar a gente. Hoje é dia, eu benzi a garganta de vocês. Hoje é dia de São Brás. O Evangelho de hoje é muito importante. E eu queria pedir para vocês, dar a vocês uma missão. Hoje, se puder todo domingo, mas hoje, porque por causa da besta da garganta, eu queria que vocês falassem de Jesus para uma pessoa que você conhece ou desconhece. Uma pessoa. Só uma. Só ficar falando para uma. Que da sua garganta não saia ódio. A sua garganta, Deus fez, não é para ódio. Não é para você destilar ódio. Não é para você, não. A garganta que Deus deu para você é para você falar do Evangelho.
da Boa Nova. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já vamos acabar, viu? Nasceu. Ai, tá espirrar. Desceu. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Podemos descansar, descansar e fazer as nossas orações. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós o sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Para manifestar o esplendor da tua glória, viestes em auxílio da nossa fraqueza, com o poder da tua divindade. Na nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína, abriste para nós o caminho de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que te adoram no céu, e nós todos aqui da igreja, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: o céu e a terra, hosana, bendito que vem. Sois verdadeiramente santo e digno de glória a Deus, amigo de todos nós, amigo da humanidade, que sempre os acompanhais no seu caminho.
Verdadeiramente bendito é Jesus, teu Filho, que está presente no meio de nós, quando nós nos reunimos por seu amor, e como outrora fez os discípulos de Emaús. Jesus, ressuscitado, explicou o sentido essencial da Bíblia, da Palavra de Deus, e ele repartiu o pão através da Eucaristia para nós. Nós te suplicamos, Pai clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique esse pão e esse vinho, de modo que se transforme para nós do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, abençoou e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E pronto. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, pela sua paixão e morte de cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificastes, sentando à tua direita, anunciamos a obra do teu amor enquanto esperamos a sua vinda gloriosa. E vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhe para a oferta da Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício de Páscoa de Jesus, como nos foi mandado e deixado por Ele, para que, pelo Espírito do amor, Espírito Santo, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros de teu Filho, cujo corpo e sangue nós comungamos todo domingo. Fortalecei, Senhor, a tua Igreja na prática da fé e da caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo da Diocese, Dom Algacir, também com todo o povo de Deus, que luta pelo bem de todos. Abri os nossos olhos, os olhos do nosso coração, às necessidades e os sofrimentos de tantas pessoas. Inspirai as nossas palavras e obras para confortarmos aquelas pessoas que andam cansadas e oprimidas. E ensinai-nos a servi-los de coração sincero, segundo o exemplo e o mandamento de Cristo. Fazei que a tua Igreja seja um testemunho vivo da verdade, da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se renove à esperança de um mundo novo. Lembrai-vos, Senhor, de nossos irmãos e irmãs que morreram na paz de vosso Cristo, especialmente da alma de Nilvon Barreira e de todos os fiéis defuntos, cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do teu rosto e dai-lhes a plenitude de vida na ressurreição. Mas também a nós, quando terminarmos a nossa caminhada nesse mundo, terminarmos a nossa peregrinação na terra,
também nos receba na morada eterna, onde, graças a Deus, viveremos sempre convosco, mas também com a Mãe de Jesus, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com os apóstolos, com os mártires da Igreja e com todos os santos. Então nós te louvaremos, te glorificaremos, cantando sempre um hino de louvor verdadeiro, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus ensinou para nós. Pai nosso que estais no céu, nosso nome, venha a nós o vosso reino, vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Essa união do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber, que sirva para a vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
prazer de Deus está naqueles que mantêm firme a fé, está naqueles que o temem e naqueles que confiam na tua misericórdia. Esse é o prazer de Deus. É raro a Bíblia falar de prazer de Deus, né? Os Salmos falam e algumas outras passagens da Bíblia. Jesus fala do prazer também de Deus. Deus sente prazer. Prazer é uma palavra que às vezes a gente sempre associa com outras coisas. Mas não é esse tipo de prazer, não. É a alegria de ver a pessoa bem, saudável. É como diz o Salmo, né? Deus não se alegra com a força do cavalo. Deus não se alegra com o vigor do homem, mas Deus se alegra com aquele que é mais forte, que mantém firme a fé. Quem tem fé é mais forte que cavalo. Quem mantém a fé é mais forte que Miss Universo. Como é que chama aquilo lá? Aqueles concursos que tem lá de... É assim que fala o Salmo, né? Deus sente prazer em ver você fiel, você pessoa. Deus sente alegria. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade, que nos fizesse participantes do mesmo pão, do mesmo cálice na Eucaristia, graças a Deus, concedei que unidos na alegria e no amor transmitido por Jesus Cristo, que nós também possamos dar muito fruto abundante para melhor, para a salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. Não vai esquecer da missão de hoje, viu? Para uma pessoa pelo menos, não precisa ser gente conhecida não. Pode ser estranho se encontrar. Se quiser pode aproveitar o Evangelho de hoje, se quiser, tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E de paz, que Deus ajude e acompanhe a todos vocês. Saúde e coragem para todos.